Olá, amigos do Blog da Comunicação. Estou começando mais um Comunicast, nosso podcast esportivo aqui do blog. Aqui quem está falando é o Guilherme Freitas. E hoje eu vou conversar com o Felipe Freitas e o Eric Rodrigues, dois colunistas lá do blog. E a gente vai falar sobre essa reta final da Copa do Mundo. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo. Oi, Guilherme, tudo bom? Beleza. Bom, vamos começar então falando da primeira semifinal, né, do massacre da Alemanha sobre o Brasil, 7-1, né, um placar que acho que ninguém no mundo assim apostaria num placar tão largo, e pela forma também como foi o jogo, né, um jogo muito fácil para a Alemanha que no papel era a favorita antes do jogo, mas pouca gente imaginava que teria tanta facilidade em vencer. E não encontrou nem dificuldade, né? Até no segundo tempo visivelmente tirou o pé, poupou seus jogadores, e o Brasil aí numa crise, né? A maior derrota da história da seleção. O que vocês podem falar dessa semifinal que deu à Alemanha a vaga na final? Bom, primeiramente eu acho que foi uma vitória realmente, uma vitória maiúscula da Alemanha, que mostra a superioridade mesmo do futebol alemão no momento contra o time do Brasil. Acho que ficou bem claro a diferença de organização tática entre as duas equipes, a diferença da qualidade técnica entre os dois jogadores, entre os jogadores dos dois times. E até diria que o futebol alemão pode ser considerado realmente a escola de maior sucesso no futebol. Mesmo o Brasil tendo mais títulos, o futebol alemão sempre foi um futebol mais regular, né? Então eu acho que talvez tenha sido uma vitória da escola alemã contra a escola brasileira. E você, Eric, o que você achou da partida? Ficou claro que era um confronto de uma equipe preparada com ótimos nomes contra um time juntado e alguns bons nomes, mais uma grande estrela que não estava em campo, que era o Neymar. Então, toda a preparação que o Brasil fez nesse último tempo foi apenas juntar uns bons jogadores, mas não tinha um conjunto que você pode dizer que jogava junto há 2, 3 anos como o time alemão. E essa força tática do conjunto alemão prevaleceu, ainda mais sobre os jogadores brasileiros que sentiram claramente a pressão de jogar em casa e essa obrigação de vencer a Copa. Então, mais do que organizados e bons valores do time alemão, acho que a preparação psicológica deles pesou bastante do time brasileiro, onde não houve nem disputa, né? Com 25 minutos de jogo já estava definido quem ia ficar com a vaga. Então, fica uma aula, uma lição para o Brasil também fora de campo, além da parte tática. Beleza. E o que vocês acham agora do futuro, né, da seleção? O Neymar hoje deu uma coletiva, né, falou lá da lesão dele, de quanto que ele ficou chateado em não poder jogar, né? A gente vê que claramente a CBF pretende manter o Felipão, mas tem medo, né, dessa repercussão. Já tem gente falando no Tite, Muricy, até em técnicos estrangeiros. O que vocês acham que seria o ideal agora? Manter essa comissão técnica atual ou partir para uma experiência mais, digamos assim, mais arriscada, né, que é trazer um técnico de fora com outra filosofia, ou apostar num outro técnico brasileiro mesmo? O que vocês acham que é preciso ser feito para tentar reerguer a seleção, já visando a próxima Copa e os próximos desafios? Bom, eu não sei se talvez seja a solução você trazer um técnico de fora, se você não mexer na organização do futebol como um todo. Eu acho que o futebol brasileiro vive uma decadência mesmo de alguns anos para cá, muito em função da desorganização do próprio futebol, né? Dos próprios campeonatos.
A gente tem um campeonato com baixíssima média de público, um campeonato chato de assistir, com muitos jogos, campeonatos estaduais, um calendário completamente desorganizado, técnicos super valorizados que não trazem o mesmo retorno em termos táticos. Então, acho que se não mudar a estrutura do futebol, a organização total do futebol, você pode trazer o técnico que for, você pode colocar um milagreiro para dirigir a seleção brasileira que não vai dar resultado. Eu acho que o Brasil só chegou na semifinal pela qualidade dos adversários, que foi bem inferior a outras seleções, né? Por exemplo, a gente teve a Alemanha chegando na semifinal tendo que derrotar uma França, um time bem organizado como o dos Estados Unidos, enquanto o Brasil teve adversários mais fracos pelo caminho, e ainda assim contou com a sorte para eliminar o Chile, que na minha opinião é um time mais estruturado que o Brasil, mais organizado que o Brasil. Eu acho que essa derrota do Brasil reflete muita coisa. Pega um jogo do Campeonato Brasileiro, as equipes não têm organização tática nenhuma. Dois, um técnico que não sabia o que fazer durante a partida. E é assim nos campeonatos brasileiros. A gente tem inúmeros técnicos que estão atrasados, estão desatualizados. E terceiro, jogadores com pouca experiência para poder, durante uma situação daquela, parar o jogo, pensar um pouco mais na partida e não só correr para tentar reverter o resultado. E aí acabou tomando uma sacolada de gols. Beleza. E você, Eric, o que você acha que pode ser feito para melhorar o futuro da seleção brasileira? Olha, se tivesse um vergonha na cara, primeiro o presidente, o do presidente, pediram para sair. Como eles não têm, isso não vai acontecer. O ideal seria uma reformulação, já começando nas federações e nos clubes, porque os clubes também têm culpa pelo atual momento do futebol, né? Apoiam o presidente da CBF, releiam o Teixeira, e aí o Marinho, agora o Demelo. Então não pode reclamar e fingir que não sabiam de nada. Isso para a parte técnica, eu acho que teria que trazer um técnico estrangeiro. O próprio Guardiola, ou então o técnico do Chile, Jorge Sampaoli, também com uma proposta de tática, de um grupo mais ofensivo, uma equipe mais rápida, de toque de bola. Eu acho que seria ideal para dar um recado para os técnicos daqui. A parte tática da seleção, acho que o que seria válido era trazer um técnico de fora, para dar um chacoalhão nos técnicos brasileiros e mostrar que eles não têm apresentado novidades nos últimos anos. A gente vê aí bons trabalhos do Muricy, do Tite, do próprio Mano, mas não apresenta uma parte tática nova, legal, para poder enfrentar as seleções europeias. Então eu traria o Guardiola, até o Jorge Sampaoli, técnico do Chile, que mostrou uma equipe bastante ofensiva na Copa. Ele já tem feito bom trabalho com a seleção chilena nas eliminatórias. Para também passar um recado para os profissionais brasileiros que eles precisam se reciclar, estudar. A gente não vê técnico brasileiro ter sucesso na Europa, por exemplo. A gente vê o Simeone agora campeão com o Atlético de Madrid na Espanha, o técnico do Manchester City, o Pellegrini, que é chileno. Então, e os brasileiros vão para lá e nunca dão certo. Então isso é um sinal também de alerta para os treinadores. Realmente faz falta, né, esse intercâmbio, né, porque a gente viu, por exemplo, a seleção da Holanda, né, o Van Gaal, ele mexia muito, não nos jogadores, mas no próprio esquema, né, o jogador começava como zagueiro, depois estava na lateral, depois no meio, e no Brasil era sempre o mesmo esquema, né, com um centroavante fixo, né, no caso o Fred, e não tinha tanta variação tática dentro do jogo, né, e na Europa, nas seleções europeias é muito comum, né. Então, isso que você falou agora talvez seria o ideal, né? Mais intercâmbio, né? Os técnicos indo lá fora, aprendendo um pouquinho sobre tática. E aprendendo a trabalhar com um time titular de 14, 15 jogadores. Você vê, a própria Alemanha faz bastante variação de jogadores que iniciam a partida. O Klose até então não tinha começado como titular em nenhum jogo. E a semifinal ele começou. Então, com certeza, eles treinam essas opções. Lang na lateral, ele começou jogando de volante no meio. Boateng, que estava de zagueiro, começou o segundo jogo da Alemanha como lateral direito. Então, a gente viu que na hora que o Brasil precisou de uma opção para jogar assim, a principal estrela não teve. Entrou o Bernard para mexer pouco na estrutura tática do time, porque o Filipão achou que colocando mais um meio, talvez não tivesse o volume que ele queria, tal, e certamente isso não estava na cabeça dele, enquanto os times europeus vêm com 2, 3 opções, até a Argentina mesmo, com mais opções táticas para mudar até durante o jogo e se adaptar ao adversário.
Essa é a verdade, né? Faltou realmente no Brasil essa mudança tática, né? Um time que sempre joga no mesmo esquema, ele vai ser facilmente anulado pelo seu adversário, né? Agora um time que mescla e muda de esquemas ao longo da partida é sempre uma carta na manga que o treinador pode ter. E também faltou opção, né? Também. Os jogadores que ele tinha no banco não são jogadores que mudam completamente a característica do jogo, né? Então, ele poderia ter feito uma mudança com a saída do Neymar, tirar o Fred também, porque poderia ter deixado até um Cone no lugar, mas ele poderia ter tirado o Fred e ter colocado mais um jogador para reforçar o meio de campo, para poder tentar combater a posse de bola da Alemanha no meio de campo, que é muito forte. Mas nem isso ele tem opção, porque ele não tem um meia que para o jogo e que distribui bem a jogada. E tem pouco jogador com essa característica no Brasil. Se a gente for pegar hoje no futebol brasileiro, talvez os jogadores que têm essa característica são jogadores muito experientes, que já estão voltando da Europa para o Brasil, o caso do Alex, que é um jogador que faz isso com maestria, e o Ganso, que a gente não sabe qual que é a condição física dele, né? Então, você tem pouco jogador com esse tipo de característica. Na maioria das equipes nessa Copa do Mundo, a gente pode ver jogadores, né, meio-campistas clássicos, assim, que distribuem o jogo, que sabem mudar o ritmo da partida, né? A gente viu Modric na Croácia, Arangues no Chile, inúmeros jogadores, Sneijder na Holanda, na Alemanha tem um monte, tem o Kroos, que é um jogadoraço, tem o Schweinsteiger. Então, no Brasil faltou esse jogador que tem essa característica. Bernard, com todo respeito, mas para mim, você levar o Bernard e deixar o Felipe Coutinho e o Lucas fora da convocação foi um erro terrível. E aí quando você olha para o banco, tem que colocar um cara desse que não vai mudar nada na partida. Aí lembrou o Dunga, né, em 2010. Exatamente. Sim. Você pensa no grupo, mas você não pensa no momento do jogador. O Bernard, quando foi para a Copa das Confederações, era um dos melhores jogadores em atividade no Brasil. Ele saiu daqui para jogar no Shakhtar Donetsk e lá foi pouco aproveitado. Então, dentro desse um ano, as coisas mudam. Nesse um ano, depois da Copa das Confederações, o Lucas voltou a jogar muito bem no Paris. O Felipe Coutinho foi, para mim, o melhor jogador brasileiro nessa temporada na Europa, jogando no Liverpool. E aí você ficou amarrado com jogadores que estavam bem no ano passado durante a Copa das Confederações e depois não fizeram mais nada. Como o Fred, como o Jô, o Dante, que também foi outro jogador que teve uma temporada terrível, foi parar no banco, o Guardiola colocando o Javi Martinez, que é um volante improvisado na zaga. Então, você acabou levando jogadores que não estavam num bom momento para privilegiar aquele caráter de grupo que o Felipão gosta tanto. Mas numa dessas, você precisa ter um jogador diferente, com um bom momento você não tem. Verdade. Bom, e deixando então essa primeira semifinal para trás, a gente pode falar da segunda, né, que foi Holanda e Argentina. Foi um jogo muito técnico, né, muito tático, 0-0, as duas equipes parecem que com medo, né, de atacar, talvez pelo que aconteceu na partida com a Alemanha, né, entraram muito cautelosas, se estudando praticamente o jogo todo. O Mascherano fez uma bela partida pela Argentina, os zagueiros da Holanda também foram muito bem, né? Foi um jogo onde as defesas se sobressaíram. E aí o resultado óbvio seria a disputa de pênaltis, onde a Argentina acabou levando a melhor. Vocês gostaram desse jogo ou vocês acham que foi um jogo assim muito tático, né? Um jogo assim, aqueles jogos bem maçantes, né? O Messi e o Robin não tentaram tantas jogadas individuais e também colaboraram para o jogo ser não ser um jogo tão bom, né? O que vocês podem falar dessa partida? Eu acho que foi uma partida bastante disputada e as equipes, pelo que eu pude ler do jogo, estavam um pouco preocupadas com o que aconteceu no dia anterior, no massacre da Alemanha contra o Brasil. Ninguém quis se expor tanto, correu o risco de tomar 2, 3 gols e ver a vaga perdida ali em meia hora de jogo. Então preferiram ficar um pouco mais na cautela. A defesa sobressaiu, o Robin e o Messi não conseguiram criar tantas opções de ataque, e o Mascherano e a defesa da Holanda com o zagueiro Vlaho fizeram uma ótima partida e conseguiram anular o ataque. A emoção ficou mais para os minutos finais da prorrogação, né, porque aí fica aquela correria para ver se acha um gol no final, e nos pênaltis foi uma disputa
bastante acirrada, assim, mas o goleiro argentino conseguiu prevalecer, né? Baixou o espírito do Goicoechea nele e conseguiu colocar a Argentina na final depois de 28 anos. Aí. Foi uma partida bem estudada, né? E faltou o que as duas equipes gostam mais, que é espaço, né? A Holanda precisa ter espaço pro Sneijder poder dar as enfiadas de bola pro Robin, e o Robin precisa ter campo para desenvolver a velocidade dele. Faltou, o Van Persie fez uma partida lamentável, realmente não criou nada, não aproveitou nada. E o Messi também, né? Sumido, porque o Messi ele precisa ter espaço. Se você não tem o Di Maria no time, acaba as atenções todas ficando no Messi. Ele tem que criar, ele tem que criar, ele tem que concluir, ele tem que conduzir a bola da defesa para o ataque. Então ele fica muito sobrecarregado e ficou fácil de marcar o Messi, porque a defesa da Holanda tem uma organização muito boa. Eles sabem ocupar as duas linhas, a linha de meio e a linha de defesa, muito bem, com pouco espaço entre essas linhas, que dificulta a ação desses jogadores mais rápidos, né? No caso do Messi, o Lavezzi também não criou nada, o Higuaín pouco apareceu, e aí ficou um jogo muito amarrado, né? As duas equipes não tentaram nada de mais ousado. No final do segundo tempo, no final da prorrogação, a Holanda tentou dar um pouco mais as cartas e levou mais perigo, mas aí foi para os pênaltis, e pênalti é aquilo, né? O dia que o goleiro está mais inspirado, ele acaba pegando dois pênaltis, como aconteceu com o Romero. Mas eu acho que a Argentina fez por merecer, sim, está na final. Todos os jogos da Argentina foram jogos muito duros, e eles conseguiram sempre manter uma regularidade e sem sustos, né? A defesa é muito segura. Então eu acho que a Argentina merece sim estar nessa final, e vamos ver o que vai dar aí, né? Bom, a gente já discutiu então as duas semifinais. A gente tem Argentina e Alemanha na final no domingo. Vai ser a terceira vez que eles vão jogar uma final. É a final que mais vezes teve em Copas, né? Tá 1-1, né? A Argentina ganhou uma e a Alemanha ganhou a outra. E assim, né? A Alemanha chega como a grande favorita, né? Desde da Copa começar, a Alemanha era apontada como uma das grandes favoritas. Pelo histórico, né? Sempre chegando nas últimas Copas e Eurocopas, pela ótima geração que tem, o conjunto muito bom. E a Argentina ficava ali naquela de, tem a tradição, tem o Messi, mas não é assim favorita, né? Muita gente colocava ela até abaixo da Espanha, do próprio Brasil, mas a Argentina chegou, né? Na base também da vontade da raça chegou. O que vocês acham que vai acontecer no domingo no Maracanã entre a Argentina e a Alemanha? Vocês acham que vai ser um jogo duro, um jogo parelho, ou vocês acham que a Alemanha, por ter, né, essa constância maior, né, de chegar em finais, leva um pouco de vantagem? O que vocês acham? Eu acho que a partida em si vai ser bem disputada, bem pegada, e vai ser um duelo da tática e do toque de bola da Alemanha contra a garra argentina mais o Messi, né? Eu acredito que o time alemão vença, mas a Argentina foi chegando aos pouquinhos, muito com o Messi salvando no final do jogo, em alguma parte da fase classificatória, e aí conseguiu tomar corpo, né? A Argentina fez como a Itália faz algumas vezes, vai chegando devagar, ninguém aposta muito, mas aí a camisa pesa, e os jogadores se unem, e aí conseguiu esse resultado, esse feito de chegar na final. Eu acredito que a Alemanha tem uma vantagem, que seja o conjunto que já joga junto desde 2006, né? Uma base com Lahm, com Schweinsteiger, com Klose, com Neuer, que são os pilares desse time alemão, aí completado com jogadores jovens, mas que também já tem uma base de experiência no futebol europeu. E isso dá um pouco de vantagem para a equipe europeia, porque numa hora de decidir eles se mostraram muito frios, né? No próximo jogo contra o Brasil, o pessoal vaiando no início e eles lá tocando a bola, esperando o momento certo de atacar. Mas também não duvido nada que a Argentina consiga se fechar e num lance de contra-ataque ou de genialidade do Messi consiga o gol e aí se feche mais e fique com a taça. Tem tudo para ser um jogão emocionante, é uma final de muito peso e vem aí para brindar essa Copa legal que a gente teve aqui no nosso país. E sem contar também que a Argentina praticamente vai jogar em casa, né? Vai ter muito torcedor e a Argentina, por ter essa ligação com a torcida, né, pode ser que tenha um incentivo a mais, né?
e se supere mais, né? Eu acho que as últimas finais de Copa têm sido jogos bem amarrados, né? Se a gente for pegar as últimas 3 finais de Copa aí, sempre foram jogos decididos no final, pênaltis, prorrogação, porque as equipes se estudam muito e sabem que qualquer risco que você tomar, você pode tomar um gol e ficar muito difícil de reverter. Eu acredito que vai ser um jogo amarrado também, mesmo a Alemanha tendo um time que toca mais a bola, um time que controla mais o jogo, a Argentina deve se fechar, não deve correr muito risco, e aí a Argentina fica muito perigosa, porque você dá campo para o Messi, você dá campo para o Di Maria, que talvez volte na final. Realmente, esses são jogadores letais quando podem usar da velocidade que eles possuem, né? Da habilidade que eles têm. E o Eric falou do entrosamento da seleção da Alemanha, até pela base ser quase todo do Bayern de Munique, mas o time da Argentina também se conhece muito. A maioria desses jogadores foram campeões mundiais, sub-20 em 2005, 2007, campeões olímpicos em 2008, né? Romero, Zabaleta, Garay, Mascherano, Lavezzi, Messi, Di Maria, Agüero, todos esses jogadores estavam naquela equipe campeã olímpica de 2008. Então é um time que se conhece também. Então acho que até por isso a Argentina, mesmo sem grandes jogadores nessa Copa, conseguiu chegar tão longe, porque é uma equipe que já está formada há algum tempo, fez uma eliminatória bem tranquila, uma equipe bem coesa mesmo, bem focada. Então é uma equipe que vai dar trabalho para a Alemanha. Acho que a Alemanha é a favorita, pelo que representou nessa Copa, mas o time da Argentina com certeza pode surpreender, não é um time bobo. Eu acho que não dá para traçar qual vai ser o resultado dessa partida, não. E lembrando também que ainda não foi definido, né, o árbitro, né, do jogo, né? Tem muita gente apostando que pode ser o Sandro Medarriti, né? Não sei se, na opinião de vocês, um árbitro, por ser brasileiro e ter a Argentina em campo, pode interferir, mas eu acho que provavelmente a FIFA deve escolher um europeu, talvez, e aí pode ter a reclamação do lado argentino, né, de que é um europeu. Vocês acreditam também que essa escolha de árbitro possa interferir ou não? Eu acredito que não vai mudar nada, não, porque a recomendação da FIFA foi igual para todos os árbitros, né? De não dar cartão amarelo, um jogo muito amarrado, muitas faltinhas, e sem punir com cartão, né? Sem punir com rigor. Então acho que independente do árbitro que for, se a FIFA continuar interferindo no jogo, vai ser uma arbitragem, vai ser uma lambança de novo, né? Mas independente do árbitro que for, eu acredito que vai ser um jogo duro, vai ser um jogo realmente pegado. A Argentina gosta disso. E sendo um árbitro sul-americano já está mais acostumado, mas não sei se isso vai influenciar tanto no jogo, não. Eu também não acho que influencie muito. O único precedente de ser o Sandro Medarriti é que se ele cometer algum erro, que qualquer árbitro pode cometer, o pessoal da Argentina vai reclamar que ele é brasileiro, né? E aí vai falar que foi de propósito e tal. Mas, como o Felipe lembrou bem, a média da arbitragem nessa Copa tem sido o lado negativo do torneio, né? Os árbitros deixando bater, no máximo dando um amarelo depois que alguém agrediu muito o outro, ou não dando amarelo. Então, essa parte disciplinar da Copa deixou a desejar, e é torcer para que a gente seja indicado um árbitro que menos errou aí, para não criar um problema a mais para a FIFA nessa questão. É verdade. Tem a questão do bom senso também, né? Você não vai colocar um árbitro brasileiro para apitar uma final de Copa do Mundo, um time argentino, né? Com essa rivalidade que a gente tem hoje, né? Parte mais do bom senso do que qualquer coisa. Apesar do árbitro brasileiro, entre esses 3 que sobraram, ter sido o melhor até agora na Copa, né? Porque falam no chileno, no Henrique Ostia, se não me engano, foi o cara que errou naquele jogo da Itália e Costa Rica. E falam no italiano também, que errou na primeira rodada no jogo da Espanha e Holanda. Então, desses 3, o brasileiro foi o que menos errou. Mas acho que tem que ter um pouco de bom senso nessas horas para você colocar um árbitro que não vai gerar esse tipo de
de reclamação de nenhuma equipe. Até porque se fosse Holanda e a Alemanha final, provavelmente o Sandro Meirahit apitaria, né? Até por ser a Copa no Brasil, árbitro brasileiro e tal. Mas como é a América do Sul e Europa, aí já fica... E também tem aquela coisa, né, de botar um árbitro neutro, né, um asiático ou africano. Às vezes esse árbitro não está acostumado a apitar jogos tão importantes, né? E aí também pode acabar se perdendo no jogo. Mas eu também acho que não vai ser... Eu acredito que o arbitragem não vai interferir tanto assim na partida, não. Mas é isso. A gente discutiu aí as semifinais, fez uma pré-análise da final. Agradeço a participação de vocês dois. E na semana que vem a gente pode aí voltar a debater, fazer um balanço da Copa, da final, fazer a nossa seleção da Copa. Obrigado aí pela participação de vocês dois. Valeu, obrigado. Um abraço aí e até a próxima. Valeu, Guilherme. Valeu, Felipe. Um abraço. Beleza, a gente vai ficando por aqui. Na semana que vem a gente vai tentar voltar aí para fazer um novo podcast sobre essa final, né? Alemanha e Argentina. Vamos ver quem ganha, se a Alemanha é tetra ou a Argentina é tri. E aí a gente também discute aí, faz um balanço dessa Copa do Mundo, né? Dessa boa Copa do Mundo que está chegando ao fim. E também a gente comenta o que foi de destaque positivo e negativo. Um abraço para todo mundo e até o próximo programa.